o direito é seu. Nesta semana, o projeto da reforma da Previdência foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na próxima semana, o projeto seguirá para análise e votação no plenário do Senado. A expectativa é que o projeto seja votado na primeira quinzena de outubro, no plenário do Senado. Bem, neste programa vamos tratar do direito ao recebimento da pensão por morte. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado, que falecer, aposentado ou não. Os dependentes dos segurados são divididos em classes. A primeira classe de dependentes é formada por o cônjuge, marido ou esposa, a companheira ou o companheiro, o filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Caso o trabalhador ou servidor falecido não tenha dependentes de primeira classe, será verificado se possui dependentes de segunda classe, que são os pais. Caso não tenha também dependentes de segunda classe, será verificado se possui dependentes de terceira classe, que são os irmãos não emancipados, menores de 21 anos, ou inválidos ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Caso também não tenha dependentes de terceira classe, ninguém receberá a pensão por morte. Após identificar quais dependentes terão direito à pensão por morte, vamos apresentar as regras atuais e as futuras, no caso da aprovação da reforma, nos mesmos termos definidos pelos deputados federais. Atualmente, os dependentes, que são aqueles de primeira, segunda e terceira classes, receberão o benefício da pensão por morte nos seguintes termos. Os dependentes de servidores públicos receberão o valor mensal referente à totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para o benefício do Regime Geral de Previdência Social, que hoje é R$ 5.839,45, acrescido de 70% da parcela que exceder esse limite. Já os dependentes de servidores e trabalhadores vinculados ao INSS receberão o valor mensal referente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a qual teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento, sendo garantido para os dependentes pelo menos um salário mínimo de pensão por morte. Ou seja, se o trabalhador ou servidor falecido recebia uma aposentadoria de R$ 3.000, a pensão por morte será de R$ 3.000, dividida entre os dependentes. Agora, caso seja aprovado o projeto de reforma da Previdência, estas regras mudam, pois a reforma passa a estabelecer que a pensão por morte concedida a dependentes de segurados do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%. Ou seja, se o trabalhador ou servidor falecido recebia uma aposentadoria de R$ 3.000, a pensão será de R$ 1.500, mais 10% por dependente. É importante afirmar que as cotas por dependente cessarão com a perda desta qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes. Ou seja, quando um filho completar 21 anos, perderá sua cota de 10% e esta não será repassada para sua mãe, que continuará a receber a cota familiar de 50%, mas a cota pessoal de 10%. Agora, terá direito a receber pensão no valor de 100%, independente das cotas, na hipótese de existir entre os dependentes alguém que seja inválido ou possua deficiência intelectual, mental ou grave. É importante registrar também que a reforma da Previdência autoriza o pagamento de pensão por morte em valores menores do que um salário mínimo. Ou seja, caso um trabalhador que receba um salário mínimo venha a falecer hoje, a sua esposa irá receber a pensão por morte no valor de um salário mínimo. Mas caso a reforma seja aprovada sem mudança,
e o trabalhador venha a falecer depois da aprovação da mesma, a sua esposa irá receber 50% a título de cota familiar e 10% de cota pessoal. Irá receber R$ 598,80 de pensão por morte. Ela só irá ter direito a receber um salário mínimo se a mesma não tiver renda formal. Caso tenha, vai receber menos de um salário mínimo. Bem, terminamos hoje mais um quadro Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu.